Boa tarde para todos. A nossa humanidade vive nos dias atuais momentos de profunda angústia em virtude dos conflitos que não eram mais necessários que nós vivêssemos no nosso século XXI. De alguma forma, o homem, ao longo da sua história, desenvolveu uma série de progressos no campo científico, no campo social, no campo econômico, que lhe garantiria hoje, no atual estado de complexidade da sociedade em que vivemos, que nós não enfrentássemos mais determinados problemas sociais que a nossa sociedade hoje enfrenta. De certa forma, existe um certo conflito entre as conquistas que nós já fizemos e aquilo que nós assistimos nos noticiários a cada noite. Como entender essa contradição entre o progresso e a barbárie? Como compreender a dificuldade que nós temos de manter o equilíbrio sobre as questões do progresso humano, considerando que, apesar de todos os esforços, vez por outra, nos defrontamos com notícias que nos assustam e que nos fazem descrer no efetivo progresso que a humanidade possa ter feito. Nesses momentos em que se discute essas questões, em que se observa esses dramas que a humanidade vive, é muito comum que muitas pessoas se levantem nesse momento, muitas religiões, apontando que nós estamos assim porque estamos indo para o fim de todas as coisas. Estamos indo para o caos. Estamos indo para o término da vida na Terra. E por essa razão, nós não poderíamos esperar outro andamento para os dramas que a humanidade vive, senão esse. Então, várias religiões começam a se mobilizar, apontando que o fim está próximo, que nós não temos mais muito tempo e que, de certa maneira, a humanidade inexoravelmente caminha para a sua destruição. O que pensar sobre todas essas coisas? O que nos fala a doutrina espírita sobre esses princípios e sobre essas ideias? Quais são os pontos apontados pela doutrina espírita com relação a todo esse processo no qual nós estamos mergulhados? Exatamente para discutir essa questão é que nós teremos nesse nosso encontro 4 dias para que a gente possa detalhar todas as questões como a doutrina espírita interpreta desse fenômeno do desenvolvimento do nosso planeta. Muitos dos que defendem essa ideia de que o fim está próximo apoiam-se em uma visão religiosa que diz que Deus teria criado todas as coisas no princípio em 6 dias. E que após esta criação, este Senhor, esse Deus, tutelou um específico povo para que esse povo fosse o mensageiro de sua vontade, de sua lei. E mais tarde nós tivemos a oportunidade de termos entre os homens uma pessoa especial que veio para trazer a mensagem específica desse dito Deus. E no final, aqueles que não acompanharem o pensamento daquilo que este mensageiro trouxe, estariam condenados a um fim não muito bom, a uma solução nada agradável para o futuro das suas almas. Esses textos, eles se apoiam grandemente naquilo que está contido na Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento. Acontece que o Velho Testamento, ele é uma obra que não foi especificamente escrita
para uma leitura dentro da ótica que o cristianismo muitas vezes coloca. O chamado Velho Testamento é uma doutrina em si mesmo. E quando se traduz uma obra, às vezes a gente acaba abraçando certas ideias que não são as mais exatas sobre aquilo que o texto possui. Os próprios rabinos, que são os estudiosos dos textos antigos, têm visões sobre a questão do surgimento da vida diferente daquela que os cristãos costumam apontar. O texto bíblico, assim chamado, começa no livro do Gênesis, aonde, no texto atribuído a Moisés, ele teria dito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim et Shammai ve et haaretz. Ou seja, Bereshit, no princípio. Bereshit bara, criou. Elohim, Deus. Et Shammai, o céu. Ve et haaretz, a terra. Mas os rabinos fazem leituras muito interessantes sobre esse primeiro versículo. Porque não é de hoje que o judaísmo se debruça sobre os seus próprios textos para dar a sua leitura e sua interpretação sobre o que eles signifiquem. A primeira palavra do Velho Testamento, Bereshit, significa no princípio. Mas se nós cortarmos ela no meio, ela fica Bereshit, que significa fez em 6. Já na primeira palavra estaria dito que foi feito em 6. Bereshit bara. Bara é o verbo criar. Só que os rabinos dizem que o verbo criar, da maneira como nós imaginávamos que poderia ser criar, não poderia ser bara. Bara se aproxima mais do sentido de formar e não de criar. Bereshit bara Elohim. Elohim é um dos 10 nomes do Velho Testamento que o Criador assume. O nome de Deus, na verdade, não aparece em nenhum lugar do Velho Testamento. Ele sempre aparece com um qualificativo. Então é o eterno, o misericordioso, o guardador. Em cada pedaço do Velho Testamento, um nome diferente é dado para o mesmo personagem. Quando se está em batalhas, o nome dele é Javé, o Senhor dos Exércitos. Quando é Moisés que vai conversar com o faraó, ele pergunta: e quem eu devo dizer que me disse que deveria soltar os judeus? E a voz diz a ele: diga que eu sou o que sou, mandou você lá. É outro nome, eu sou o que sou. Quando Davi se refere ao Senhor nos seus salmos, do tipo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele usa um outro qualificativo. Ele chama Deus de El Shaddai, que significa aquele que me guarda no seu peito, aquele que me protege no peito. Dos nomes que Deus se identifica no Velho Testamento, o mais doce de todos eles é o nome que Davi usa. E entre esses nomes, particularmente, quando se refere à questão da criação, no Velho Testamento utiliza-se o nome Elohim, que significa os criadores. É plural. Então seria: no princípio formaram os criadores o céu e a terra. Não há um só. E mais à frente diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E onde está então o Criador? Segundo o judaísmo, aonde está? Para os judeus, o verdadeiro Criador não está no texto. Elohim é o formador da terra. É uma equipe espiritual designada para formar o planeta e não necessariamente ser a chamada luz verdadeira, ou seja, o Deus infinito que é cultuado, mas que na verdade não é o Criador. Elohim seria mais uma criatura que o Criador teria criado e que ele a seu turno teria formado a terra.
O que pensa o Espiritismo sobre isso? Será que isso faz sentido dentro da literatura espírita? Que a Terra tenha sido formada por um grupo de espíritos em particular e não de um? A obra de Emmanuel, chamada A Caminho da Luz, de 1939, traz uma série de informações interessantes sobre isso. E ela já no seu princípio diz que no mundo espiritual, os sistemas solares são governados por um conjunto de entidades de uma autoridade espiritual enorme, que formam assembleias de espíritos numa condição espiritual que nós poderíamos chamá-los de espíritos crísticos. São espíritos puros. E segundo Emmanuel, essa coletividade de espíritos crísticos, ela se reúne quando assim se faz necessário, a fim de tomar decisões significativas dentro do espaço do seu sistema planetário ou da sua própria galáxia, dependendo do nível de hierarquia dessas entidades espirituais. E conta Emmanuel que há muito tempo atrás, a assembleia que controla, que organiza e que rege o sistema solar, teria se reunido no objetivo de identificar uma forma de oferecermos dentro do sistema solar um espaço para que aqui pudesse ser construído um planeta aonde, quando as condições assim fossem suficientes e satisfatórias, nós poderíamos ter a chance de ter vida para a encarnação dos espíritos por aqui. Então conta Emmanuel que essa pleiade de entidades celestes reunida decidiu pela formação desse novo mundo e apontou um dos seus integrantes para que fosse ser o responsável pelo planeta. Ele então, essa entidade, recebeu esta missão ali diante desta assembleia, e um corpo de outras entidades vinculadas a ele seguiram numa equipe para que pudesse então trabalhar na construção desse novo orbe. Esse conjunto de espíritos que, de certa maneira, auxiliaria aquele que passaria então a ser chamado de governador planetário, vieram para auxiliá-lo no processo de construção de todas as condições do planeta, as condições climáticas, as condições ambientais, as condições orgânicas, as formas de vida e todas as questões que dizem respeito ao desenvolvimento da vida na Terra. Quem seriam essas entidades que sustentariam o governador planetário? O livro O Espírito da Verdade, de espíritos diversos, assinado pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem logo no começo chamada A Rigor. É uma mensagem que pega conceitos bíblicos e os transforma em leituras com a ótica espírita desses conceitos. E lá nós vamos encontrar Espírito Santo, conjunto de entidades angélicas que colaboram com o governador planetário na organização do orbe. Então, o chamado teologicamente de Espírito Santo seria o conjunto dessas entidades que, junto com este governador planetário, teriam a missão de estruturar e de coordenar a vida no planeta Terra. Assim, aponta a doutrina espírita, através das suas obras, que assim teria se dado o processo de formação da vida. O que nos indica perceber que, segundo a ótica daquilo que a doutrina espírita nos coloca, não existe na visão espírita a conceituação de que o mundo teria efetivamente sido criado em 6 dias, mas que ele teria sido fruto de um longo processo de construção sucessiva a partir
das experiências que essas entidades espirituais, fazendo, iriam construindo para que sucessivamente se oferecesse aqui as condições para o surgimento da vida. E diz, portanto, o Espiritismo, que esse processo é um processo muito lento, muito longo, que se arrasta pelos milênios, muito vagarosamente, se construindo as formas de como é que ele é feito, através da intervenção dessas entidades todas, que vão trabalhando a movimentação das formas físicas para que elas produzam em si o processo evolutivo. Nem sempre a humanidade pensou assim. Nem sempre. No ano de 1524, um cientista chamado Aldovandro publicou uma obra na qual ele apresenta, e é obra científica do século XVI, ele apresenta nesta obra a receita de como criar camundongos. Como que você gera camundongos? Você pega uma camisola suada, mistura restos de comida e coloca num quarto escuro. Se você deixar aquilo ali por algum tempo, quando você voltar dos restos da comida, daquela camisola suada, nasce o rato. Ele surge dali. Esse conceito que Aldovandro apresenta, e que é conceito científico do século XVI, ele se baseia no fato de que ele jamais poderia dizer o contrário, senão ele iria pagar com a própria vida, porque quem é que ia desafiar a religião no século XVI para dizer que não era do jeito que estava se dizendo que era? Tinha mais era que concordar mesmo, não é? Então, a própria classe científica, durante o período da própria Idade Moderna, ainda apontava como sendo razoável a ideia de que o mundo teria surgido em 6 dias e que não teria acontecido a evolução. Esse é o princípio como entendia os homens daquela época. Nós temos depois um outro experimento já no século XVII, de um italiano chamado Francesco Redi. O que ele faz? Ele pega 2 vidros e em cada um deles ele coloca um peixe morto. Um peixe morto no vidro A e um peixe morto no vidro B. Daí ele cobre com um paninho um dos vidros e o outro não. E ele fica esperando. Dias depois, larvas nascem do peixe que estava sem o paninho. E do peixe que estava com o paninho não nascem larvas. Então ele lança a seguinte teoria: a larva não nasceu daquilo que estava morto. Não existe surgimento de vida daquilo que estava morto. A larva nasceu dos ovos da mosca, que pousou no outro lado que não tinha o paninho, e depois os ovos geraram as larvas. Como eu coloquei um paninho nesse peixe, não surgiram larvas, porque as moscas não apareceram para poder depositar os seus ovos. Portanto, não existe a ideia de que da vida inorgânica surge a vida orgânica. Foi um escândalo. Foi um escândalo que demorou pouco tempo. Foi um escândalo que demorou pouco tempo, porque logo depois apareceu um outro pesquisador, chamado Leeuwenhoek. Fez o seguinte experimento: pegou a água e ferveu. E tampou a água. E disse: tampei a água depois de fervida, e quando eu abri, não tinha nada de vida. Sinal de que a vida não surge orgânica daquilo que é inorgânico. Então, esse experimento é falso. Por quê? Porque o vidro está tampado. Você tirou ele da natureza. Tem que destampar para que a natureza veja ele. Ele tem que estar na natureza. Quando destampou, que foi olhar, cheio de bactéria. Então as bactérias
na cabeça da época, não teriam caído na água, teriam surgido da água. Então, a vida orgânica realmente, ela surgia da vida inorgânica. Esse foi um diálogo durante os séculos da humanidade, tentando discutir de onde surgia a vida orgânica, como que ela teria acontecido, de que forma que ela surgiu. E somente no século XIX, no ano de 1860, e eu não estou enganado na data, somente a partir de 1860 é que a humanidade cientificamente aceitou que a camisola suada não gerava ratos. Até que Louis Pasteur fizesse a sua experiência, nós ainda acreditávamos que das coisas inorgânicas poderiam surgir as coisas orgânicas. Ele faz um experimento do seguinte tipo: ele pega um vaso e o pescoço do vaso ele faz ondas com o pescoço, fazendo o vaso do chamado pescoço de cisne, mas ele é aberto para que ninguém dissesse que ele isolou da natureza. Coloca um caldo de carne dentro desse vaso e deixa ali dentro. Depois ele introduz pela porta aberta desse vaso tortuoso uma peça que tira o líquido lá de dentro e mostra que não tem bactéria. Está vendo? Não tirei da natureza, está aberto, mas a bactéria não chegou lá. Ele vai na beira do vidro, logo no comecinho faz uma amostra, tem bactérias. Você está vendo? As bactérias que caíram no trabalho de Leeuwenhoek eram bactérias que vieram do ar. Está provado, portanto, que a vida inorgânica não pode gerar a vida orgânica. Que do inanimado não pode surgir o animado. Ele, na verdade, resolveu um grande problema, mas criou um maior ainda. Que é o seguinte: já que não é assim, como é que é? Então, como é que surgiu? Bom, ora, se da vida inorgânica não pode surgir a vida orgânica, está provado, então como é que a vida orgânica surgiu? De que maneira que nós temos hoje no planeta vida orgânica? Como que isso aconteceu? Ninguém tinha resposta para isso. Nós tivemos que esperar depois dele mais 70 anos para que a humanidade, enfim, encontrasse uma resposta do como foi que a vida começou a surgir daquilo que era inorgânico para aquilo que era orgânico. Numa leitura mais espírita, como foi que esses espíritos construtores trabalharam no planeta para transformar aquilo que era inorgânico naquilo que era orgânico. De que forma que isso foi feito? O trabalho que apresenta essa proposta, ele é de 1930, é de um russo chamado Alexander Ivanovich Oparin. Ele traz uma proposta em que ele apresenta como é que a vida teria surgido no planeta. Ele desenvolve toda uma teoria. A teoria de Oparin é mais ou menos a seguinte: no começo, na Terra, na nossa atmosfera, não existiam substâncias complexas. O ar do planeta era composto de substâncias muito simples. Era vapor de água, era metano, era amônia, substâncias muito simples, moléculas muito pequenas, muito primárias e inorgânicas, não tem vida. Então, Oparin disse que as condições do planeta naquela época não eram semelhantes a essa. Haviam condições diferentes e que essas condições fizeram com que essas moléculas simples acabassem se combinando e se tornando uma outra substância chamada de aminoácidos. Os aminoácidos são as bases para as proteínas. E esses aminoácidos, quando se formavam no ar, tornavam-se pesados e caíam. Como a terra era muito quente, eles caíam em cima das pedras. E as pedras fritavam essa molécula e ela perdia uma molécula de água. E ela
com a chuva que caía, arrastavam essas moléculas para dentro dos mares que eram quentes, e como elas tinham perdido uma molécula de água, elas ficavam procurando outras moléculas para se juntar, e daí elas se vinculavam, os aminoácidos se juntavam e formavam as proteínas. Daí os lagos do nosso planeta ficaram cheios dessa substância proteica, cheios de proteína. Com o tempo essas proteínas foram se encontrando e foram se juntando e produziram ali colóides, que é a junção de várias proteínas juntas. E segundo Oparin, essas proteínas que se juntaram em colóides, depois os colóides encontravam afinidades e formavam outras substâncias formadas de coacervados. E depois esses coacervados se juntavam e faziam então a célula. Essa era a proposta de Oparin. Mas ele nunca provou. Ele só levantou a hipótese. Mas não tinha como ninguém provar isso. Em 1954, uma equipe de cientistas norte-americanos, formada basicamente por dois grandes líderes, um era Sidney Fox e o outro era Stanley Miller, eles conseguem finalmente produzir o experimento de Oparin em laboratório nos Estados Unidos. Aquilo que ele tinha dito, mas que nunca tinha demonstrado, talvez ele tivesse feito o experimento na Rússia, mas a Rússia não abriu como seria para acontecer. Os Estados Unidos trabalhariam mais 24 anos e finalmente eles conseguiriam produzir o experimento em laboratório. Pegaram um balão grande e colocaram nesse balão essas substâncias e tentaram simular as condições que o planeta tinha à época, a condição de pressão, de temperatura, não havia camada de ozônio. Então as descargas do Sol é que atacavam essas moléculas e transformavam as chamadas substâncias simples, como amônia, gás carbônico, vapor de água, em substâncias mais complexas na forma de aminoácidos. E daí eles fizeram esse experimento e chamaram os cientistas para assistir o experimento acontecer. Colocaram o experimento e durante 12 horas deram descargas intensas. E ao longo do tempo, aquela substância leitosa que estava em suspensão dentro daquele balão enorme começou a escurecer e começou a criar nas paredes do balão uma substância pardacenta, que era o aminoácido se depositando nas paredes daquele balão enorme. E os cientistas ficaram encantados. Aí eles perguntaram: isso aí então demonstra como é que a vida inorgânica gerou a vida orgânica? E então os cientistas disseram: sim, é uma pena que nós não tenhamos a paciência de esperar 3,5 bilhões de anos para que um homem quebre o balão e saia de dentro dele. Porque na teoria de Oparin, o que teria acontecido no andar da história do planeta é mais ou menos o seguinte: a Terra teria sido formada num ano zero, mais ou menos. Foi preciso 1 bilhão de anos, 1 bilhão, para que efetivamente começasse a se dar, neste momento, as primeiras composições dos aminoácidos. Nós demoramos 1 bilhão só para começar a formar as primeiras estruturas, porque a Terra era tão quente que nem chovia. Então aquela bola incandescente girando, girando, rodando, 1 bilhão de anos para ela esfriar e poder chover, e poder transformar da coisa simples para o aminoácido. 1 bilhão. 1 bilhão de anos. Ó a paciência do governador da Terra, hein? E a gente tem às vezes mora com a sogra e nem tem paciência. 1 bilhão para isso. 1 bilhão para que a gente conseguisse chegar aqui.
tem mais 2 bilhões e meio para que surgisse a célula, para que nós saíssemos dos aminoácidos, chegássemos nas proteínas, e das proteínas chegássemos aos colóides, os colóides chegassem nos coacervados, e os coacervados gerassem as células. Nós demoramos mais 2,5 bilhões de anos. E temos 1 bilhão de anos que a gente saiu da célula e chegamos à condição humana. Em outras palavras, é 3,5 vezes mais difícil formar uma célula do nada do que tirar de uma célula um ser humano. Então, quando você olha para uma ameba, quando você pega o seu exame parasitológico e você vê a ameba, entre você e ela tem uma distância de 1 bilhão. Acho que é 1 bilhão. Mas dela para o nada são 3 bilhões. Ela está mais perto de você do que do nada. Ela está para alcançar. Se a gente começar a bobear, ela nos alcança. Então, a proposta de Oparin era exatamente essa. Ele propunha isso em 1930, foi quando a teoria dele foi apresentada. Quando nós consultamos a obra de Emmanuel, que é de 1939, lá aparece o seguinte, que o governador planetário, junto com sua equipe de auxiliares, começaram o trabalho na Terra, produzindo o resfriamento sucessivo do planeta, a fim de que as primeiras condições de vida pudessem aparecer, e que depois de um trabalho exaustivo ao longo dos milênios, nos lagos, está escrito lá, nos lagos tépidos do planeta, apareceu uma substância que cobria os lagos, que era uma substância gelatinosa, que iria dar origem à vida. E Emmanuel dá o nome a essa substância de protoplasma. É o nome que ele dá. Como se fosse uma substância que vai ser o princípio de todas as coisas. Não foi o nome que Oparin deu, mas há um alinhamento muito grande entre aquilo que é apresentado na formação da origem do planeta e aquilo que é apresentado por aquilo que a doutrina espírita também nos apresenta. Já se percebe, por esta colocação de Oparin, a percepção dele sobre a chamada evolução das espécies. É lógico, Oparin é de 1930 e a evolução das espécies é de 1859, portanto anterior. O trabalho de Charles Darwin é bem anterior ao trabalho de Oparin e serviu de base para aquilo que ele fizesse. Era necessário que Charles Darwin viesse primeiro, apresentasse a sua teoria da evolução das espécies, para que a gente depois pudesse entender como é que tudo se forma. Porque se eu não tivesse a compreensão de que as coisas evoluem, ficaria muito mais difícil de se compreender como é que as coisas surgiram. Todo esse processo são transições sucessivas que o planeta vai fazendo. A gente fala muito, o planeta está em transição. Sim, o tempo todo. Essa aqui é mais uma. Aqui também era a transição. Ora, sair da condição de inorganicidade para uma condição de ser um planeta orgânico é um negócio de louco, uma mudança espetacular. E depois de você sair de um planeta unicelular para um planeta como o nosso, com essa biodiversidade extraordinária, apesar de nós, quer dizer, é um sucesso, é um projeto que deu certo, foi uma aposta que deu certo, você investir aí esses 3 bilhões e meio, 4 bilhões e meio ao todo, para que a gente conseguisse chegar à condição que nós estamos hoje. Nem sempre, portanto, a humanidade imaginou que nós teríamos essa questão da evolução muito clara. Nem sempre foi assim. A humanidade
passou por muitos períodos em que ela entendia que nada mudava, que as coisas eram sempre do mesmo jeito, que os animais, eles eram do jeito que saíram da mão do Criador. Essa frase, inclusive, é de Linneu. Linneu foi um pesquisador excepcional do século XVIII, foi quem deu nome aos animais. A gente, quando estuda a biologia, estuda o Canis lupus, esse é o lobo. Boa constrictor, é a jiboia. Homo sapiens. Então, assim, quem foi que criou aquela ideia de reino, ordem, reino, classe, ordem, família, gênero, espécie? Aquela coisa foi Linneu que inventou. E foi um biólogo excepcional. Mas ele, no começo da sua vida, dizia: as espécies são em número e tal qual saíram da mão do Criador. Ele entendia que Deus havia criado tudo da forma como estava diante dos seus olhos. Mas as últimas obras de Linneu trazem alguns traços em que ele começa a se questionar se não haveria algum tipo de transição entre um ser ao outro, sem que ele efetivamente pudesse dizer como que isso de fato poderia acontecer. Mas ele dizia: tem alguma coisa, eu não sei o que é, mas parece ter alguma coisa. Nós demoramos muito para conseguir chegar a uma conclusão de como é que esse processo se dá. A evolução dos seres, que é um princípio basilar da compreensão espírita de como se processa a vida, nem sempre foi assim. Foi somente no século XIX que nós começamos a ter o pensamento de como é que se processa a questão da transformação das espécies. Um dos grandes nomes que existiram sobre essa questão da evolução é um pensamento já até ultrapassado, mas eu vou falar porque é importante. Era o Conde de Lamarck, Jean-Baptiste Debré. Lamarck apresentou uma teoria de como é que os animais evoluem. Ele é muito importante nesse marco histórico, porque foi o primeiro cientista que se levantou e disse: isso não é verdade. Existe uma evolução, sim. Os animais progridem. E eu vou encontrar uma maneira de explicar como é que isso acontece. E ele encontrou, ele explicou. Hoje essa explicação dele já não é mais aceita no mundo científico, mas é interessante ver como é que ele explicava. Ele dizia o seguinte, que os animais são todos em princípio iguais. Só que de repente, um animal se esforça mais do que o outro, ou menos do que o outro, para determinada área. Então aquilo que ele se esforça desenvolve. E aquilo que ele não se esforça, atrofia e ele perde. O exemplo mais clássico que se utiliza para discutir a questão de Lamarck é o famoso exemplo da girafa. Todo mundo aqui ouviu no livro de biologia, mas eu vou contar para todo mundo saber, se quem estiver esquecido lembrar. Lamarck dizia o seguinte: as árvores que as girafas se alimentam possuem brotos que são bastante nutritivos, e elas gostam de comer os brotos que nascem no topo dessas árvores. Isso aqui é uma girafa. Então, a girafa, ela quer comer esse broto lá em cima, mas é muito alto. Então o que a girafa faz? Ela se estica. Ela se estica para comer, e neste exercício o pescocinho dela cresce. Aí quando o filho dela nasce com um pescoço grande porque a mãe se exercitou, entendeu? Na época explicava, mas se fosse hoje era como se fosse assim: fulano vai para a academia e fica marombado, e o filho dele nasce marombadinho. Mas nós não conhecíamos genética. As leis de Mendel são de depois dele. Ele é de 1825, então ele não tinha noção de genética para dizer, não, isso é a carga genética que tem, combina e tal. Não tinha isso. E não tinha esse instrumento para poder trabalhar. Então,
O pensamento de Lamarck era esse. O certo é que, certo ou errado, ele abalou o mundo científico da época, dizendo que os animais evoluíam sim. Ele é a primeira pessoa que levanta uma teoria consistente e que derruba o pensamento anterior de que as espécies não evoluíam. Por isso, a importância dele. Ele vai perder importância quando acontece um outro experimento de um pesquisador chamado Needham. Esse Needham faz o seguinte: ele pega ratos e corta o rabinho do rato. Durante 60 gerações, o rato nascia e ele cortava o rabo. O rato nascia e ele cortava o rabo. Nascia e ele cortava o rabo. 60 gerações. Depois de 60 gerações, ele pegou o rabo do primeiro rato e comparou com o rabo do último. Qual foi a diferença que tinha? Nenhuma. Porque era genético. Era genético. Aí disse, o rato não usou o rabo durante toda a sua vida, e depois de 60 gerações, seu descendente tem o mesmo tamanho que ele tinha quando esse também nasceu. Então, não há esse tipo de princípio. E ele derrubou o princípio de de Lamarck. Foi somente quando Charles Darwin chegou com a sua teoria é que efetivamente a coisa mudou de figura. Darwin era um homem muito religioso. E quando ainda jovem, o desejo dele era ser um pastor anglicano. Ele era da igreja anglicana e o sonho dele era seguir a vocação religiosa. Aos 25 anos ele pegou uma carona num navio que estava vindo fazer uma turnê pela América e veio com os amigos e já tinha se formado, e ele foi fazendo anotações das coisas que ele via. Esteve até no Rio de Janeiro, ancorou no Rio de Janeiro. E aí fez até uns comentários negativos sobre o Rio na época, no seu diário. Depois andou pela ilha de Galápagos, andou por outras ilhas. E em Galápagos ele viu animais que ele não tinha visto em lugar nenhum. Lá em Galápagos havia animais que só existiam ali. Ele disse, mas como é que pode? Como é que Deus criou só para cá? Como é que pode? Eu estou em dúvida de como é que aquilo acontecia. As iguanas de Galápagos bebiam água salgada. Como que pode? Elas têm um dessalinizador na boca. Então ela bebe a água, tira o sal, bebe só a água sem o sal. Mas como é que pode? Que espetáculo! Determinadas características que esses animais tinham, os outros não tinham, porque eles ficaram isolados numa ilha. E daí ele foi, durante a viagem, pensando, por que pode? E aí ele teve um clique de como é que acontece o processo da evolução das espécies. Ele descobriu uma teoria. A teoria dele era a seguinte, como todos nós sabemos. O pensamento de Darwin era o seguinte: a girafa realmente o pescoço cresceu, mas não é porque ela se exercitou. Dizia Darwin o seguinte: as girafas estão todas ali, só que uma tem um pescoço um pouquinho maior que as outras. Essa que tem um pescoço um pouquinho maior consegue comer mais alto, e como ela se alimenta melhor, ela tem mais chance de sobrevivência. A que tem o pescoço mais curto, coitadinha, não vai comer nada, vai morrer. A de pescoço mais longo vai se alimentar melhor, ficará adulta e conseguirá se reproduzir, e a sua característica genética, ela vai passar para o descendente, assim como aquele do pescoço curto não vai conseguir se reproduzir, e aquela característica vai desaparecer, e a do outro vai se multiplicar. Esse é o pensamento de Charles Darwin. Encaixado perfeito. E ele tinha 2 princípios importantíssimos. O primeiro dos princípios: esse fenômeno se dava pelo acaso. O acaso é que gerenciava essas ocorrências. E o segundo é que as mudanças se davam num contínuo. Ou seja, não havia ninguém gerenciando. Pescoço da girafa crescia porque cresceu. E aí ia embora. E era num
coisa assim bem milimétrica. Ele dizia que se a gente conseguisse encontrar todos os fósseis, eu conseguiria ver a perfeição do processo evolutivo. Uma girafa com pescoço de 1 metro, uma de 1,5 m, a de 1,10 m, a de 1,15 m, até a girafa com pescoço de 6 metros. Por quê? Porque ele dizia que esse processo, ele se dava milimetricamente ao longo dos milênios e você poderia fazer. Quando ele colocava os fósseis, não fechava. Ele punha e vinha assim o pescoço de 1 metro, 1,15 m, 1,60 m, cadê do meio? Então tinha uns pedaços dessa história que ele não conseguia achar. Esses pedaços, Darwin chamava de elos perdidos. Os elos perdidos é porque era uma grande cadeia. E alguns elos dessa cadeia haviam se perdido. E, portanto, quando nós os achássemos, nós iríamos poder recompor todo o processo de construção disso. Esse era o pensamento dele. A ideia de Darwin era essa. Só que quando ele descobriu isso, ele disse, eu não posso divulgar. Porque se eu divulgar isso, eu vou trabalhar contra Deus. E eu sou religioso, não posso fazer isso. Eu divulgo isso, eu acabo com ele. Então, eu vou guardar. Mas ele já não ficou mais muito religioso depois disso. Ele se afastou um pouco da religião e guardou os seus estudos. Algumas pessoas sabiam que ele tinha isso, porque ao longo do tempo, vai passando, ele foi comentando com um com o outro, mas ele nunca publicou nada. Quando ele fez 40 anos, ele tinha uma filha chamada Laura, e ele era louco por essa filha. E ele disse para Deus, ela adoeceu, e ele disse, Senhor, a minha filha está doente, e eu não publiquei o trabalho que eu posso trabalhar sobre você. Posso lhe fazer muito mal se eu publicar. Então nós vamos fazer o seguinte negócio. O senhor cura minha filha e eu esqueço a publicação. O senhor decide aí. Deus não gostou do negócio. A filha adoeceu e faleceu. Mas ele não publicou mesmo assim, só que ele cortou a relação com Deus definitivo. Aí foi que ele ficou amargo, avesso à religião. Passou a ter uma distância clara e objetiva, não quis mais nem saber da questão religiosa. O tempo foi passando, ele foi ficando mais velho, já era um professor reconhecido na universidade dele, a idade já estava bem avançada, próximo dos 60 anos. E aí... Aí ele recebeu a visita de um professor jovem, novo, chamado Alfred Russel Wallace. Estava chegando da Malásia. Professor, eu queria conversar com o senhor. O que é? Eu estive na Malásia fazendo alguns experimentos e eu peguei alguns crânios humanos. Darwin nunca estudou, até a publicação da sua primeira obra, nada sobre o ser humano. Ele só estudou animais. No penúltimo parágrafo da última página do livro A Evolução das Espécies, é que ele escreve lá assim: estudos assemelhados poderão ser feitos com a espécie humana. Mas ele nunca, nessa obra A Origem das Espécies, se arvorou de tratar da questão do homem. Mas Wallace já chegou com ele com a coisa mais ou menos avançada. Chegou e disse, olha, eu estive na Malásia, peguei alguns crânios humanos, comecei a estudar, vi que esses crânios têm uma relação entre si, e eu criei uma teoria. Aí criou a teoria. A teoria de Wallace era exatamente a teoria de Darwin. Eu poderia publicar, mas eu sei que o senhor tem um trabalho igual ao meu. Se eu publicar sozinho, vai ter um impacto, porque eu sou jovem, mas o senhor já é um professor reconhecido. Publique o seu para publicar o meu. Aí o Darwin disse, não, mas eu não, já tem tantos anos que eu fiz, não vou mexer mais com isso. Não, publique para publicar o meu. Aí ele ficou naquela aflição, procurou uns amigos que ele tinha, disse, o que é que eu faço? E o pessoal disse para ele, cara, se você não publicar, ele vai publicar. E você vai perder a chance de passar para a história como o cara que descobriu
o mecanismo do processo de evolução. Publica. E ele então decidiu publicar. Chamou Wallace e em agosto de 1858, eles produzem um seminário juntos. Eles não publicam, eles fazem uma espécie de um seminário e os dois apresentam juntos as suas teorias. Darwin apresenta toda a sua base com relação à ida dele a Galápagos, toda a teoria, e depois passa a bola para o Wallace. Aí ele entra e diz assim: e o ser humano é assim. Aí entra para discutir a questão do ser humano. É uma bomba aquilo. Aquilo é uma bomba. No ano seguinte, Charles Darwin iria publicar o livro A Evolução das Espécies, ou perdão, A Origem das Espécies. E esse livro, A Origem das Espécies, iria, em 1859, revolucionar o pensamento da biologia, porque iria dizer que as espécies não eram, como se até então pensava, oriundas da mão do Criador, tal como elas são hoje. Wallace era jovem, mas tinha também a mesma visão das coisas. Talvez haja um motivo para o qual Wallace, tão jovem, tenha produzido um texto dessa natureza. Ele escreveu uma segunda obra chamada A História do Espiritismo. Alfred Russel Wallace foi um dos primeiros pesquisadores da ciência espírita do século XIX. Era um dos colaboradores de Kardec na construção de alguns experimentos científicos. E ele, evidentemente, havia já tido contato com o Livro dos Espíritos, porque, em que pese o pensamento de Darwin ser de 1859 e a publicação dos dois juntos nesse seminário ser de 1858, o Livro dos Espíritos, na sua questão 540, tem algumas informações preciosas sobre isso. Nela, no final da resposta, os Espíritos dizem: é assim que tudo... Pergunta a Kardec sobre a missão dos Espíritos. Como é que os Espíritos exercem suas missões? Como é que se define as missões? A questão é 590. Como se define as missões dos Espíritos? Aí ele diz o seguinte: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Na época nós não conseguiríamos entender como que um átomo primitivo pode ser no futuro o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Estava lançada ali, em germe, a ideia da evolução entre todos os seres. E o pensamento da doutrina espírita é parecido com o pensamento de Darwin, mas é diferente. Porque o pensamento de Darwin possui dois pontos que não casam especificamente com aquilo que o Espiritismo apresenta. Um deles é o fato do chamado contínuo. E o outro é a questão do acaso, evidentemente. A teoria de Darwin, ela iria vigir até o ano de 1900. Quando fosse no ano de 1900, num novo cenário científico, iria surgir um novo pesquisador, belga, Hugo de Vries, que estudava nas suas teorias não mais a forma como Darwin apresentava. Por quê? Porque ele tinha já, no início do século XX, virada do 19 para o 20, em 1900, ele tinha efetivamente algumas informações adicionais sobre genética que Darwin não tinha. Ele já conhecia os genes, já sabia como é que se comportavam as espécies em termos de reprodução, como é que os genes se combinavam. E nós já havíamos descoberto um fenômeno que acontece não só quando a gente assim deseja, mas ele é um fenômeno hoje aceito dentro do mundo científico, que é a chamada mutação.
Essa mutação aqui não tem nada a ver com X-Men, por favor. Mas significa o seguinte: para a ciência oficial hoje, um filho não é necessariamente a soma simples dos genes de seu pai e de sua mãe. O filho, em princípio, seria o quê? É o código da mãe, combinado com o código do pai, combinou, é o filho. Isso é o filho. Então, em princípio, o filho é a soma simples de sua mãe e seu pai. Ponto final. Está encerrada a discussão. Hoje discute-se isso por conta deste fenômeno chamado mutação. O que é a mutação? A mutação é a capacidade de que o pai e a mãe leguem para o filho um genoma, dão para ele um determinado material genético, mas por algum motivo, e aí são vários, o genoma do filho não é exatamente idêntico ao genoma dos pais. Ele pode ter alguma mudança, alguma alteração, ainda que pequena, mas ele pode ter uma mudança. Hoje a ciência admite isso claramente. O que a ciência diz que pode acontecer? Imaginemos que uma mãe vai, grávida com menos de 3 meses, a um consultório dentário e vai fazer um raio-x. O médico pergunta: você está grávida? Por que ele pergunta? Porque a onda do raio-x, ela tem uma frequência tal que ela batendo na célula, ela bate no DNA, ela pode quebrar o DNA naquele momento, e quando ele se rearruma diferente. Então a criança pode apresentar um defeito congênito em função do bombardeio que aconteceu no consultório dentário. Então o raio-x pode produzir alteração no DNA. Outra característica, outra causa que pode fazer isso, no dizer dos cientistas, é o chamado fenômeno da radiação solar, porque o Sol também tem radiação muito forte, e aí você é exposto ao Sol, lá vem uma onda e altera o código genético de alguém. Isso pode acontecer. Aí mudou o código da minha célula, me deu um câncer aqui. Ah, por quê? Porque o raio solar batendo produziu uma alteração genética na minha célula. Se fosse um bebê, alteraria a célula do bebê, ele nasceria com uma característica nele que os pais não têm. Ao mesmo tempo, embaixo da Terra aqui existe tório, tem rádio, tem césio, tem um monte de coisa, em quantidade pequena, mas tem. E a ciência diz que esse material radioativo, ainda que em pequena quantidade, ele pode, num dado momento, emitir uma onda, pegar o nosso DNA num momento que ele está meio desatento, e aí, altera o nosso código genético. Aí você passa a ter uma característica que você não tinha. Então, todas as fontes que possam produzir um bombardeio no DNA e que possam alterar, podem produzir mutação. Na bomba de Hiroshima, com a quantidade de urânio que se espalhou em Hiroshima, as pessoas tiveram problemas de mutação. Por quê? Porque a radiação bombardeava o DNA das pessoas e alterava. Não precisa ser tão forte para fazer, mas a mutação existe. A mutação existe. E o que fazia Hugo de Vries? Ele dizia o seguinte: o que eu percebo é que num casal de animaizinhos, de bichinhos, que são semelhantes, eu posso ter um cruzamento aonde o bebê que se forma não é exatamente igual aos seus pais. Na formação pode acontecer uma mutação e ele pode nascer diferente do que os outros seus pais tinham. De repente, seus pais podem ter um gene que dificilmente se manifesta, um gene recessivo muito difícil de se manifestar. Aí, se manifestou, apareceu, e daí para frente gera uma nova espécie. Essas mutações, elas podem adaptar o indivíduo ao meio, ou podem atrapalhar a adaptação do indivíduo ao meio. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Nos Estados Unidos existe uma raça de carneiros que é muito peluda, dá muita lã.
E numa dada hora, lá num certo momento, no cruzamento entre os carneiros, e uma ovelha evidentemente, quando cruzou, nasceu um bichinho que a perninha dele era curtinha. Só um toquinho de perna ele tinha. Ele era um carneiro, com o mesmo tamanho de... Tipo aquele cachorro que... Salsicha, aquele sim, né? Chão de bacê, né? Esse aí, ele ficou assim, ele ficou comprido, mas as perninhas ficaram curtas. Se esse animal estivesse na natureza, o que ia acontecer com ele? Ia ser predado na primeira curva, porque ele não consegue correr mesmo. Lógico. Era uma mutação que caminhava para o caos. Mas como ele nasceu numa fazenda, o que aconteceu? O empresário viu nisso uma fonte de dinheiro, porque ele não precisa de cerca, gente. Ele não pula. É sério. Então ele foi tirado do rebanho, aproveitado o genoma dele, e ele se multiplicou. Hoje existe uma raça de carneiros que surgiram desse único mutante que apareceu lá nesse rebanho, e aí deu origem a toda uma raça de carneiros. Se Charles Darwin fosse procurar o elo, não ia ter o carneiro com a perna menor, menorzinho. Não teve. Ele, de uma hora para outra, ele surgiu com essa mutação. Eu já vi, não estou mentindo, eu já vi uma galinha de 4 pernas. Uma galinha com 4 pernas. É uma mutação. Se adaptasse melhor para a galinha correr com 4, com certeza ela tinha se multiplicado, tinha gerado uma nova espécie de inseto, porque se ele ia ter 2 asas e 4 pernas, ia ser 6, era um inseto. Mas não era, porque atrapalhava, a pobrezinha andava toda torta com as 4 pernas. Era uma mutação indesejável. Era uma mutação indesejável. Bom, as mutações existem. As mutações existem. Um segundo exemplo que eu quero lembrar aqui, todo mundo já estudou no livro de biologia, mas eu vou lembrar para vocês igual da girafa, que é para todo mundo relembrar. Na Inglaterra do século XVIII, havia na região de Manchester uma borboleta que as costas dela era toda salpicada de preto e cinza. Então essa borboletinha ela vivia lá. Quando por algum motivo aparecia um passarinho para querer comer essa borboleta, que ela se sentia ameaçada, ela corria e pousava na pedra. O pássaro passava, a pedra também era exatamente igual às nossas pedras brita aqui, que é tudo pretinho com cinza. Ela pousava, o pássaro, puxa, mas cadê? Estava aqui. Aí ia embora. E ela se salvava. Então ela sabia que a defesa era pousar na pedra. Veio o passarinho, pousa na pedra. Passarinho, pousa na pedra. Só que essa espécie de borboleta, ela tem uma característica. Lá uma vez ou outra nasce um mutante. Todo preto. Aí ele nasce todo preto, acha que ele é igual aos outros. Não sabe, tem espelho. Quando o passarinho vem, todo mundo vai para a pedra, ela vai junto e pousa. Esse mutante nunca prospera. Nunca prospera. Aí no século XVIII começaram a vir as indústrias na região de Manchester, que são indústrias movidas a carvão. E começaram a jogar muita fuligem no ar. Muita fuligem. E as pedras começaram a se cobrir da fuligem negra e ficarem pretas. E aí as borboletas continuaram seguindo o mesmo raciocínio. Vem o passarinho, pousa todo mundo. E não conseguiram entender por que de um tempo para cá não dava mais certo a estratégia. Eles pousavam na pedra preta, o pássaro comia todo mundo, eles ficavam paradinhos esperando para ser comido. Aí, vez por outra, nasce a mutante. O que aconteceu? O mutante sobreviveu. Resultado: hoje, no norte da Inglaterra, não existe mais a borboleta cinza. Só tem a preta. E no sul continua tendo a cinza. E vez por outra tenta o mutante preto nascer, mas ele é comido. E na região entre o sul da Inglaterra e o norte
As montanhas não são completamente negras, elas são bem mais escuras, mas não são negras. Nasceu um terceiro tipo de mutante lá, que tem as asas bem escuras, mas não é negra, ela é bem mais manchada de preto, com pouca coisa branca, cinza. Essa, quando pousa na pedra, o passarinho não enxerga, vai embora e ela sobrevive. Resultado, a mutação, ela é um fenômeno real desse processo. Ela é um fenômeno natural da questão da nossa evolução. E aí, hoje, nas escolas, não se discute mais Darwin. O que se aprende hoje é o mutacionismo, ou chamada teoria sintética da evolução, que pega o mesmo pensamento de Darwin e diz, é isso aí, só que não é contínuo, é aos saltos. E o Espiritismo diz o que sobre isso? Qual é a visão da doutrina espírita sobre essa questão das mutações, de Darwin? Como é que ele enxerga isso? Existe uma obra espírita de André Luiz chamada Evolução em Dois Mundos. Por que a obra tem esse nome? Porque nessa obra é proposto que a evolução ela se dá em dois mundos. No mundo material e no mundo espiritual. Eu tenho um determinado animal que eu preciso produzir a evolução dele. Quando ele retorna para o mundo espiritual, você trabalha ele geneticamente aqui. Até que ele esteja em condições de, ao retornar, trazer uma proposta de organização cromossômica que altere o código genético de seu pai e de sua mãe. Naquilo que a ciência diz, eu não sei por que muta. Aí eu altero o genoma lá, porque a alteração de genoma, gente, é uma coisa de 0,001%. A nossa distância para o chimpanzé é 2%, daí dá para ter uma ideia. Você mexer aí 0,001, pronto. Eu sou, por exemplo, o projeto do Janequine. Mexido. Bem mexido. Eu já contei isso outra vez para vocês, eu vou contar de novo. Eu quando eu ia reencarnar, tinha o projeto dele lá. Aí disse, eu quero vir com esse cara aí. Quero ser esse aí. Aí foram para lá, tal, voltaram e disse, olha, aceito sua proposta. Você vai renascer, mas não vai nascer com todo o projeto dele, vai nascer só com uma parte. Uma parte já está bom. Qualquer parte está boa, qualquer parte está ótimo. Eu renasci. Procurei, foi tempo achar o que eu tinha dele e descobri. É a data do aniversário que é a mesma. Só o que eu consegui. Então, ela sobe, vem para cá, vive aqui durante um tempo. As transformações no mundo espiritual são feitas. E quando este serzinho retorna para uma nova existência, ele traz uma propensão de impulsionar a organização genética. Ele tem, digamos assim, vetores de radiação, que quando ele receber o material genético original dele, ele vai ter a tendência de alterar esse material, gerando um ser diferente. E aí, nesse processo, a evolução vai se processando. Processo, portanto, se dá a partir desses gatilhos, que, segundo a ótica que a doutrina espírita tem, não é o acaso. É feito por essa equipe de trabalhadores que vão alterando. Olha, nós temos que melhorar esse animal aqui, vamos lá, vamos produzir esse vegetal, vamos fazer. Então você vai trabalhando a genética dele e vai produzindo progressivamente as mudanças para que ele consiga alcançar um determinado padrão de comportamento. Isso significa dizer o seguinte: quando eu olho só no plano material, realmente a evolução é aos saltos, é aos pulos. Então, quando eu olho só o plano material, Hugo De Vries está certo, é o mutacionismo mesmo. Quando eu olho o plano espiritual e o plano material, eu digo, Darwin está certo, porque realmente os elos perdidos existem, só que eles estão lá em cima. Se ele for lá buscar, ele vai encontrar toda a cadeia de transformação sucessiva para a formação dos seres como eles hoje se apresentam. E aí, nessa leitura, a gente vai ver que nas nossas vidas,
existem propensões que a gente carrega de uma existência para outra. Determinadas pessoas que têm dramas orgânicos de uma existência vieram de outras. Você tinha algo e você carregou para outra. Porque essa mutação também não é só no sentido de evolução das espécies, mas de traumas que a gente possa ter em nós espirituais, que eles vão se manifestar. O meu pai e minha mãe me dão um código genético correto e eu destruo esse código e nasço com alguma deficiência, alguma alteração, alguma lesão, que não é de meu pai e minha mãe, é minha. Fui eu que introduzi da minha parte essa alteração genética no meu código. Então, a gente vai perceber que os dois estão certos. É mutacionismo? Sim. Não é mutacionismo? É contínuo? Sim, também é. A única coisa que não é obra do acaso. Porque são obras que foram feitas a partir de um conjunto de entidades espirituais que trabalharam exaustivamente para que esse processo de construção chegasse até os nossos dias. Nós vamos agora para o nosso intervalo e a gente volta para ver a sequência da nossa ideia, tá bom?